Vamos lá, meu povo, boa noite. Mais uma terça-feira, mais uma live aí, TI com Negócios. Mais um tempo aí de aprendizado, de compartilhar conhecimento, de poder cada um entregar aquilo que tem, de poder transbordar na vida de pessoas. E nós estamos felizes por isso, porque temos essa oportunidade de poder estar trazendo temas bacanas, de poder estar compartilhando conhecimento com pessoas. E vamos, já mandei aqui o convite, vai estar participando com a gente duas feras aí, Paulo e Daniel da Netdom. Olá, Paulo, Daniel, boa noite, querido. Boa noite. Pronto, estamos juntos aí, quero saudar aí Renata, Eliene, as pessoas que estão entrando aí, para que a gente possa ter PlayStation, né? Cada de nome assim que a gente não sabe quem é, né? Pedro, seja bem-vindo aí. Pronto. Então, vamos lá, pessoal. Hoje a gente tem mais um objetivo aí nessas lives de terça-feira do canal TI com Negócio, de poder estar trazendo tecnologia, de poder estar compartilhando conhecimento, de poder abrir esse espaço para que a gente possa trazer temas, trazer perguntas, dúvidas, esclarecer suas dúvidas. E hoje o tema nosso é ambiente em nuvem. Eu queria saudar aí de uma forma particular vocês dois, Paulo e Daniel, obrigado aí pelo pronto atendimento, pela disponibilidade de estar aí com a gente. Viu? Sejam muito bem-vindos, viu? Obrigado. Nós que agradecemos aí o convite desde já, né? E assim, a gente está aqui para somar um pouquinho com conhecimento e também aprender, né? Esse é o objetivo. É um tema que a gente já trabalha já há muitos anos, né? Mas sempre tem novidade, sempre tem o que aprender também, né? Muito bom, muito bom. Eu quero começar, Paulo e Daniel, com a história. Tinha um rapaz que trabalhava com a gente, chamado Seu Pedro, e uma madrugada ele me ligou, o sistema tinha dado um problema, e aí ele estava com o pessoal do suporte, e o pessoal perguntou a ele, onde é que está o banco de dados? Onde é que está o servidor? E aí ele não sabia. E aí me ligou à noite perguntando isso. E aí eu falei para eles, não, está nas nuvens. Isso foi umas 3 horas da manhã. E ele diz assim, para de brincadeira, Renato. Essa hora você vai ficar com essa brincadeira? O cara está falando sério, perguntando onde é que está o servidor, onde é que está o sistema. Eu digo, está nas nuvens. E ele não entendia isso. Eu digo, rapaz, diga a ele que está nas nuvens, que ele vai entender o que é que eu estou dizendo. Então, vamos começar assim, esse bate-papo esclarecendo assim, o que é esse ambiente de nuvem. Como é que a gente pode, de uma maneira rápida, assim, geral, conceituar o que é um ambiente em nuvem? Pronto. O ambiente em nuvem, o conceito nuvem é fictício, né? Mais uma palavra fictícia para indicar uma arquitetura de computadores, né? Que está alocado em um ambiente propício de alta escalabilidade, tem a questão de gerador, de link redundantes, né? Basicamente está dentro de um data center, né? Para que tenha acesso contínuo, né? Então a ideia nuvem dá muito aquela ideia de você aquilo que você enxerga, mas não consegue pegar, né? É intangível. Você enxerga, mas não consegue pegar. A mesma coisa é a internet. Tudo que está na internet ele está na nuvem, que seria essa grande rede de computadores, né? Então é um conceito fictício, mais ou menos para ter um parâmetro do que seja a internet, que hoje em dia é difícil você conceituar assim o que é onde está a internet, por exemplo, né? É difícil você dizer, né? Você sabe o que é internet, mas é difícil você conceituar, né? Então esse é um conceito, essa palavra nuvem é para poder facilitar, né? Mas as pessoas geralmente tendem a olhar para cima, né? Quando fala nuvem, tendem a olhar para o céu. E só E complementando, assim, Renato, só complementando, assim, nuvem é algo que está presente no nosso dia a dia, né? Então a gente precisa desmistificar um pouco essa palavra, esse conceito, porque é algo extremamente real e está no dia a dia, no cotidiano de todo mundo, né? Qualquer pessoa hoje que utiliza um computador utiliza pelo menos algum serviço em nuvem. Isso é fato, né? Então é um tipo de tecnologia que não é tão antigo, mas também não é tão recente, né? A gente já trabalhava com serviços em nuvem há 15 anos atrás, tá? E quando a gente está falando de 15 anos atrás, a gente está falando de internet com velocidade de 5 megas, velocidade de baixíssimo, 10 né? megas, né?
Então, diferente do que a gente tem hoje de uma velocidade de 500 mega dentro das nossas residências, né? Então, naquela época, 15 anos atrás, a gente já praticava esse serviço em nuvem. Claro que o conceito, a nível de tecnologia, de tudo, era outra forma, outros modelos, né? A gente avançou bastante, o que a gente vai falar um pouquinho nessa live, em que ponto nós chegamos, né, para ter tanta disponibilidade e ouvir tanto essa palavra, né, hoje em dia, né? Exatamente. Dá um abraço aí, o pessoal que está chegando, Jamerson, Mineiro, Gleice, Daniel, Eli, Miriam. Clica aí nesse aviãozinho, compartilha aí com 5 pessoas essa live aí. Com certeza esse conteúdo, como o Daniel disse aí, é muito mais rotineiro, muito mais no dia a dia nosso do que a gente imagina. Às vezes a gente traz isso como sendo talvez algo que não diz respeito a nós, algo que é um ambiente só de empresa, mas não, é tanto o ambiente corporativo quanto o ambiente pessoal, doméstico. Eu queria, Paulo e Daniel, falar um pouquinho assim sobre, rapidamente a gente voltar, antigamente a gente tinha uma estrutura dentro de uma empresa que é um servidor físico lá, e que aquele servidor precisava de uma baita estrutura, precisa, né, de uma estrutura de armazenamento, de refrigeração, de segurança, de backup, e depois a gente evoluiu aí para um cenário de virtualização, em que aquele servidor ele poderia se desdobrar em mais de um servidor. Então, em um servidor físico, você poderia alocar diversos servidores. E a partir daí, nesse cenário de você propor um ambiente, um cenário, uma estrutura com mais segurança, veio esse ambiente de nuvem. É mais ou menos essa escala assim, de evolução. O que é que ocorre? A Netdom, né, eu vou voltar um pouquinho no passado. A Netdom a gente tem mais de 20 anos, né, e a gente começou na área de desenvolvimento, depois que nós partimos para a área de infraestrutura. Na época da área de desenvolvimento, a gente já fazia a questão de hospedagem, né, de domínio e e-mails. E-mail é um serviço em nuvem, né? Então, se a gente for olhar o conceito de nuvem, como a gente diz no início, ele é muito mais antigo do que a gente imagina. Agora, claro, a evolução disso está cada vez mais acentuada e convergindo tudo para essa nuvem, né? Que é você. Antigamente, você tinha aqueles velhos CPDs, né? Que é o ambiente onde a empresa tinha os servidores, onde chegava toda a infraestrutura da empresa, os ativos de rede, tudo chegava na sala da informática, né? A sala de TI, o velho CPD, né? Tudo chegava Intocável, lá. ninguém podia entrar ali, né? Isso, ninguém entrava, era separado, trancado, né? E chegamos hoje a um ambiente, principalmente pós-pandemia, que a gente vai falar também, que acentuou bastante isso, que é pessoas trabalhando tudo em home office e tudo em nuvem, né? Então você tira um pouco desse ambiente centralizador, né? E terceiriza, que é aí onde a gente vai chegar a parte de nuvem mesmo, onde você terceiriza todo esse serviço para um fornecedor, né, que tem uma estrutura muito mais robusta, uma estrutura muito mais preparada, né, e com muitas vezes com custos menores, né, quando a gente coloca na ponta do lápis, para oferecer toda a disponibilidade para que o usuário precisa, né? Então, Vou pegar, eu vou pegar seu gancho aí, como você falou de custo, para a gente começar a entrar assim nessa questão das vantagens, né? A gente pode pontuar que a redução de custo, ela é uma vantagem para que a pessoa, a empresa ou as pessoas decidam ir para o ambiente de nuvem. Vamos falar um pouquinho sobre isso? pronto, então vamos partir para a prática, né? Então vamos pegar uma pequena empresa, né, onde tem ali seu servidor de aplicação, seu servidor contendo seus arquivos, os arquivos operacionais do dia a dia, e aí falar uma linguagem muito acessível, arquivo de Word, Excel, PDF, os arquivos operacionais, né? E Isso. uma empresa que tem seu sistema, seu RP, seja ele qual for. Né? Então, hoje, para ele ter isso na empresa dele, ele tem que ter uma infraestrutura mínima, né? Mínima para poder rodar. Então, ele vai ter que ter um servidor, vai ter que ter uma infraestrutura de rede, né? Vai ter que ter ativos ali de rede, né? Então, um backup, alguém monitorando, né? Uma empresa de TI fazendo todo um trabalho por trás, né? De monitoramento, né? De manutenção daquele servidor.
né? Então, para ele ter um servidor, a gente vai para a parte elétrica, ele vai ter que ter um no-break, né? Ele vai ter que ter um sistema de proteção, né? Então, toda uma infraestrutura. Então, a gente entrando no conceito de nuvem, o objetivo é o cliente terceirizar esse serviço para um fornecedor. É ele tirar da infraestrutura dele esse tipo de serviço e escolher qualquer fornecedor que opera com esse tipo de serviço e entregar, né? Ele vai estar entregando aquele serviço. Existem várias modalidades, né, de serviço em nuvem, que a gente vai falar um pouquinho também, né? Mas ele enxuga assim, A infraestrutura. quase que completamente a estrutura interna dele, né? Passando a priorizar a questão da internet. Então, hoje ele tem computadores, né, que estão ligados entre si, continua sendo a rede interna com a internet, para criar uma ponte onde ele possa acessar seus arquivos, seus sistemas, né, fora, que está no conceito em nuvem, né? Então ele está fora da infraestrutura dele, né? Então aí a Então, gente já, pois não. não, então a gente pode pontuar assim, que em relação à redução de custo e infraestrutura, a nuvem já nos traz uma redução clara, objetiva, em relação a uma estrutura e a um custo que eu tenho para manter esse servidor dentro da minha empresa. Pronto, eu vou exemplificar um cliente nosso, né? Ele tinha um ambiente, esse velho CPD, essa sala de TI, que tinha um ar-condicionado ligado 24 horas, né? Hoje, quanto é que custa um ar-condicionado ligado 24 horas? Né? Vamos E é uma colocar conta, às vezes, que as pessoas nem fazem, né? Às vezes é não uma conta que fazem, está ali intrínseca e nem fazem, não né? fazem. Quando a gente fala assim sobre serviço em nuvem, a pessoa já pensa em custo mensal. Obviamente, todo serviço em nuvem, ele agrega um custo mensal porque é um serviço contínuo. Mas as empresas e as pessoas não colocam na ponta do lápis que para manter seus serviços locais é uma série de coisas, um somatório que representa um custo. Então, esse exemplo bem claro, quanto é que custa um ar-condicionado hoje ligado 24 horas, que esse cliente pôde desligar? Quanto é que custa comprar o ar-condicionado? Quanto é que custa dar Manutenção. manutenção no ar-condicionado? Então, tudo isso entra na ponta do lápis, né? Então, quanto é que custa? Vamos pensar uma infraestrutura mínima. Comprar um no-break. Daqui a um ano eu vou precisar trocar uma bateria desse no-break, no mínimo, né? Eu vou ter que comprar um servidor, né? Eu vou precisar de tempo em tempo trocar esse servidor. Então, uma série de custos que é agregado no final do mês, ele tem um custo mensal, né? Que se a gente comparar com infraestruturas, né, na área de data center, tá? Então, esse serviço em nuvem ele veio para reduzir o custo e colocar o nível do serviço lá em cima, porque são ambientes de data center que são ambientes que é feito para rodar 24 horas. Como o Paulo colocou, são ambientes onde tem toda uma infraestrutura que é pensada com redundância em tudo, tanto na área de segurança humana, eletrônica, link, energia, em tudo tem redundância. Né? Então, não significa dizer que não existe problema. Né? Problema zero não existe. Mas a gente consegue diminuir bastante e se ocorrer algum problema, a gente consegue resolver de uma forma muito rápida. Né? A gente, quem não conhece o serviço do Google, né? O famoso Google aí que trouxe diversos serviços em nuvem. Né? A gente estava conversando com um cliente ontem, o Google ele hospeda seus serviços no mundo todo. Inclusive aqui em Salvador, ele tem uma infraestrutura aqui em Salvador, claro, terceirizada, mas ele tem uma infraestrutura que roda seus serviços. Então, se cair de Salvador, tem tal, está espalhado pelo mundo todo. Então, quando a gente acessa daqui de Salvador, a gente não vai nos Estados Unidos. A gente está acessando uma infraestrutura que está aqui local, né? Até para a gente ganhar em desempenho, né? Então, assim, Então, vou falar. o serviço em nuvem ele veio com dois objetivos principais. Redução de custo, isso é nítido. Se for colocar na ponta do lápis, não somente a longo prazo, mas a médio e curto prazo também, e um alto ganho de desempenho. Né? Hoje, como empresário, o empresário ele não vai mais se preocupar
em comprar o servidor e o servidor deu problema, o servidor desligou, eu tenho que ligar, faltou energia, né? Eu tenho que dar manutenção nos meus equipamentos, tem a garantia que vai vencer, tem a licença do software, uma série de coisas que entra na conta, né? E que muitas vezes o empresário ele não faz essa conta, né? Ele não faz essa conta. Engraçado, uma coisa simples que eu estava pensando aqui, o espaço. A gente faz muito redes novas, né? Salas novas, ampliações, faz cabeamento e tal. E muito atrelado assim, às equipes, né? Tem a equipe de rede que trabalha com o pessoal de som, de automação e tem o pessoal de engenharia. E os famosos arquitetos que sempre querem colocar onde é que eu vou colocar esse rack, onde é que eu vou enfiar esse rack, porque é um trambolho, né? Um negócio feio. Não existe um rack bonito, né? Que é uma estrutura de ferro e tal. Então, até nisso você ganha, né? Claro, obviamente, que você reduz bastante, não dá para eliminar, porque de alguma forma você precisa de alguma coisa de internet de rede, você vai ter algum equipamento, mas você reduz bastante. Então, você já ganha até no espaço. Eu lembro que antigamente o bonito era você ter um servidor grandão, quer dizer, os servidores da IBM, da Dell eram enormes e bastante pesados. Isso trazia um poder, assim, uma robustura, um status. Hoje em dia isso é sinônimo de status, isso, né? Hoje não existe mais, né? A gente comprava gabinetes assim de 1 metro de altura, porque era aquele gabinete bonito, né? Você entrava aquele gabinete, às vezes uma placa pequenininha, uns discos lá dentro, mas um gabinete de 1 metro de altura. Hoje em dia, hoje são as lâminas, né? De 1 mu, que é bem fininha, né? Que um rack às vezes dá quase 60, 80, dependendo do rack, servidores, né? Em um rack só. Então, assim, você falando sobre, vamos lá, custos. Custos, inevitavelmente, reduz. Infraestrutura também. Tocou aí a questão do espaço. Segurança. Segurança é uma coisa que a gente precisa ponderar, né? E segurança versus acessibilidade. Então, você tem tanto um ambiente que tem uma equipe ali, tem uma estrutura preparada em garantir aquilo. E quando eu falo segurança, não é apenas segurança física, nem segurança lógica, mas segurança como um todo. Então, você assim, desde acesso à informação, controle de acesso à informação, controle físico, quanto controle de invasão de um hacker, porque uma empresa, para poder se munir de sistemas de segurança, ela certamente precisará fazer investimentos em firewall, e tem que ter uma equipe olhando o tempo inteiro para a sua rede. E quando você joga isso na nuvem, certamente você tem uma equipe que está ali preparada e pensando em segurança para toda aquela infraestrutura. Então, sem dúvida, segurança e a questão da acessibilidade. Como o Daniel falou, todo mundo hoje é de home office, então você manter uma estrutura 24 horas por dia dentro da sua empresa, certamente vai ser muito mais difícil do que você estar no data center e que vai lhe garantir também uma acessibilidade muito maior. Acessibilidade e segurança, como é que vocês enxergam isso? Primeiro, com relação à questão de segurança, que o data center ele tem toda uma infraestrutura, né, por trás a nível de firewall, como você colocou, de material humano, para garantir, né, a questão da acessibilidade. Né? Então, assim, é uma missão de quem trabalha com a NetDom, com serviço em nuvem, em garantir uma taxa de SLA assim, altíssima para a gente conseguir ter esse serviço rodando. Né? Então, assim, a gente tem que ter, por exemplo, 99,6% de permanência do serviço no ar. Né? Então, segurança é um dos pontos que entra para que a gente possa garantir que o serviço do cliente ele vai estar permanente. Agora, claro, tudo depende também da aplicação do cliente, depende de uma série de fatores, né? É um conjunto. Né? Mas existe uma camada a nível de data center que dá uma segurança maior para o cliente em termos de invasão, em termos de tudo. Então, por exemplo, hoje, todos os clientes da NetDom, o acesso é através, não é mais como antigamente, né? Que você pegava o servidor e publicava para a internet. Então, o servidor ficava público. Né? Hoje já tem as famosas VPN, né? Que são as redes privadas que você fecha um túnel entre o seu ambiente de data center e a sua casa, por exemplo.
né? Então, você só enxerga aquele servidor através desse túnel. Então, existe todo um sistema de segurança que o data center já oferece, agregado ao serviço, para manter aquele ambiente protegido. Sem contar a questão de antivírus, né? De todo um conjunto de elementos, né? Que vai garantir a segurança do cliente. Tá? Eu estava esses dias conversando sobre backup. Né? Backup é uma coisa que é igual o step de carro, para mim. É igual seguro. Então, é bom você ter sempre, mas assim, você às vezes só vai dar valor quando você efetivamente precisa. E eu que estou na ponta, que estou no dia a dia trabalhando com sistemas, com infraestrutura, com ambientes, às vezes a gente não tem tempo para poder estar preocupado com backup. Nesse ambiente de nuvem, a gente vai dormir mais tranquilo em relação a backup? Veja bem, Renato, depende do serviço contratado, né? Às vezes você contrata um serviço que é só um ambiente ali para publicar alguma coisa para a internet, né? E às vezes você tem aquele ambiente que tem incluso a questão do backup. Então é interessante no serviço contratado ver o que é disponibilizado, né? Claro que como são servidores robustos, que têm bons discos, bons servidores, a probabilidade daquilo ali dar um problema a nível físico é bem menos do que você ter aquilo na sua estrutura. Só para você ter uma noção, o ar-condicionado desses ambientes de data center, eles são secos, não tem umidade, porque é a umidade que dá corrosão, né? Então, assim, são ambientes, só para você ter uma noção, né? Então, assim, todo ambiente ele é feito para não dar problema, né? Agora, a questão do backup é uma coisa que a pessoa tem que ver naquele serviço contratado. Se eu, por exemplo, eu contrato, vamos dizer, um Google Drive, né? Ou uso o serviço do Google Drive, que é um serviço em nuvem, né? Aquele meu serviço ali, ele tem um backup, vamos dizer, eu apago um arquivo, ele fica na lixeira por 30 dias, depois de 30 dias ele apaga. Eu tenho relativamente um backup, mas eu deletei, não sei que dia eu deletei e tal, eu quero aquele arquivo. Possa ser que eu não tenha aquele arquivo, né? Então, assim, é muito importante essa questão de saber o que está sendo contratado. Todo serviço em nuvem, ele deve ter backup, né? Isso é fato, porque você não está colocando uma informação que você possa perder. Então, você não precisa colocar na nuvem, né? Alguma coisa você vai publicar, em algum momento você vai precisar de algum backup na vida daquilo ali. Agora, um elemento importante que o serviço em nuvem trouxe foi a questão de virtualização, né? Que foi algo que a gente ainda não comentou, né? Que é a gente aproveitar o máximo do que a gente tem a nível de hardware, né? Antigamente a gente comprava um servidor, né, como o Paulo colocou, para rodar o nosso RP. Aquele RP ele tem altos e baixos, então ele tem alto consumo, baixo consumo, né? Então muitas vezes quando você tira a média, aqueles servidores sobrava recursos que não eram utilizados. Com o processo de virtualização, hoje a gente tem servidores com capacidade cada vez maiores, onde a gente pode criar ambientes virtuais, ambientes separados e aproveitar o máximo do desempenho do hardware, né? O que é que trouxe de importante a nível de backup para os serviços em nuvem? Hoje a gente já consegue fazer o backup da máquina virtual completa, né? Então, em caso de algum sinistro, por exemplo, a gente já trabalha com isso na NetDon já há muito tempo, em caso de corromper sistema operacional, ocorreu alguma coisa, a gente tem como voltar exatamente do ponto onde foi realizado o backup da máquina virtual, exatamente como ela estava. A gente não precisa mais restaurar sistema operacional, configurar usuários, parametrizar o sistema, descer a base de dados, não precisa mais isso. Então, a gente volta para aquele ponto de backup e a máquina ela é restaurada. Então, o serviço, uma vez bem dimensionado e contratado um bom serviço de backup, você tem uma tranquilidade assim, muito alta, né? E aí, esse ponto que você falou diz respeito ao tempo de recuperação desse desastre, né? Porque às vezes a gente
até tem o dado, mas vai precisar 2 dias para poder voltar. Perfeito. Então, você afeta o operacional, a rotina operacional da empresa. E bom você falar sobre VM, porque a VM também, principalmente desse ambiente também de nuvem, ela promove escalabilidade, né? Então, como você falou, você tem sazonalidade, você tem, sei lá, um período de final de ano em que você tem muito processamento em servidor, você pode, nessa máquina virtual, fazer um aumento de recursos, né? E depois desfazer isso, né? É simples isso? É bastante simples e outro detalhe, não é nem só o aumento do recurso, você tem a flexibilidade até de mudar de equipamento, né? Então, você está rodando com o serviço em nuvem do cliente Renato, que hoje está no equipamento, então ele demandou mais serviço, mas aquele equipamento que ele está, aquele servidor, a gente não tem mais o recurso que ele precisa. Então, a gente consegue, de uma forma muito simples e rápida, a gente mover a máquina virtual de Renato para um outro equipamento mais robusto, dá um play, já starta, a gente disponibiliza aqueles recursos que ele precisa e pronto, já está funcionando. A gente não precisa, como antigamente, né, que a gente Reinstalar tudo, né? comprava um servidor novo, reinstalava do zero, e aí todo aquele processo, né? Hoje, como TI, tudo é urgente, tudo... Então, assim, o prazo é zero, né? Então, quando ocorre alguma coisa, o cliente ele sempre precisa para o mais momentâneo possível. Então, hoje já tem tecnologias que já conseguem tentar ao máximo acompanhar a velocidade do mercado, né? Do empresário, das empresas, né? Que não é algo que a gente quer, o que o cliente quer, é um cenário, né? Que muitas vezes requer velocidades cada vez maiores, de tudo. Inclusive em recuperação de desastre, né? Você ocorreu alguma coisa, minha produção não pode parar, então eu não posso esperar 2 dias, como você colocou, eu preciso, o mais rápido possível, já funcionando, né? Quando você Cara, pode quando falar. você roda um serviço em nuvem, isso já está disponível para você. Então, você já tem outros ambientes ali pronto para lhe resgatar, né? E colocar você para funcionar, né? Fora toda a redundância que pode ser feita, né? E oferecida ao cliente, né? Eu já tive a oportunidade de passar por um problema desse, de ter que refazer, de um desastre e tudo, e assim, isso é fantástico. Você faz uma cópia, até no notebook você sobe aquilo, deixa aquilo operacional por um momento, até ter até conseguir um outro recurso com mais recursos, né? Um computador com mais recursos, mas até em simples máquinas você consegue restaurar isso para poder ter acesso à informação. Isso realmente é muito bom, é fantástico. Um exemplo, por exemplo, Renato, na época de Black Friday, que tem esses sites de varejista, Magazine Luiza e tal, são sites que demandam muito, né? Então, Muito. assim, por mais que a pessoa saiba assim, não, eu vou ter um aumento de tantos por cento, é impossível saber, porque ela está lançando uma promoção e cada ano é uma coisa diferente. Então, um serviço como, por exemplo, o AWS da Amazon, ele consegue expandir à medida que for requisitando, né? Para o site não sair do ar, né? Hoje, com o site sair do ar, é muito mais difícil do que antigamente. Antigamente, você ficar fora do ar, a pessoa tinha que fazer algum arranjo lá para poder ter mais desempenho, um servidor melhor. Hoje, você trabalha com cluster, né? Você tem vários servidores e o site vai se expandindo, vamos dizer assim, a nível de recurso, o quanto precisa, né? O quanto for necessário. Então, hoje tem muito mais facilidade nesse sentido. E outro detalhe importante do serviço em nuvem é porque ele é desenhado no corpo do cliente, né? Cada cliente ele tem uma necessidade específica. Aqui mesmo, Importante você falar isso. Isso é modelado de acordo com a necessidade da pessoa, né? do cliente. Aqui na Netdom mesmo, a gente não trabalha com planos, a gente trabalha com a necessidade do cliente. Então, o que é que o cliente precisa? Né? Então, vamos desenhar uma solução para adequar aquela necessidade do cliente, pensando ser escalável, ou seja, pensar em crescimento. O cliente ele pode demandar mais, e quando ele demandar mais, ele não pode esperar uma semana, um mês, daqui a 15 dias, não. Pode ser que seja da noite para o dia. Então, ó, a coisa virou aqui, está entrando mais usuário. A gente tem empresa mesmo, durante esse período de 2022, mais de um caso, empresas que estão dobrando de tamanho.
né? Passou toda essa pandemia, passou entre aspas, né? Mas já arrefeceu a pandemia, então tem empresas aí que já estão a todo vapor. Então, esse ano mesmo, ó, já estamos dobrando de tamanho e tal, então precisa ser escalável. Então, uma das grandes vantagens do serviço em nuvem é a escalabilidade. É de uma forma muito rápida você poder entregar aquele serviço que o cliente precisa, né? Isso é importante também. Muito bom. Saudar aí Rick Silva, Sivone Ribeiro, Juan, Confim Contabilidade, Docival, Vicky Ramos, do Lima. Clica aí nesse aviãozinho aí, compartilha essa live. Deixa a sua pergunta aí, deixa a sua dúvida, que já já a gente vai responder, né, algumas perguntas. Cara, nós falamos aqui quase uma dezena de benefícios e realmente a gente vive isso na prática, né? Mas assim, a gente precisa ponderar. Existe alguma desvantagem? Existe algum... A gente não vamos chamar de desvantagem, mas existem pontos de atenção em que a gente precisa tomar antes de uma decisão de ir para a nuvem. Você falou aí uma coisa interessante que assim, você desenha o pacote para o cliente. Eu fui vítima disso. Eu contratei vocês uma época para fazer esse serviço de nuvem e eu formatei um baita servidor e você olhou para mim e disse assim, cara, você não precisa disso. Então, eu achava que eu precisava até de uma coisa maior e você disse, não, começa com isso aqui, à medida que isso for tomando corpo, que for aumentando, a gente pode fazer essa escalabilidade. Então, se fosse só por mim, talvez estaria pagando um custo muito mais alto do que precisasse, mas não precisa. Então, assim, quais são as vantagens, quais são as desvantagens e os pontos de atenção que a gente precisa ter para quando a gente decidir verdadeiramente entrar no ambiente de nuvem, ainda que atrasado já, né? Perfeito. Assim, ó, um item, né, que muita gente chama de desvantagem, mas na verdade eu não utilizaria essa palavra, mas eu utilizaria a palavra necessidade é internet, né? Então, hoje, para você rodar a empresa, por menor que seja, já é totalmente dependente da internet. Para tudo hoje, para tudo. Né? Totalmente tanto pessoa física quanto pessoa jurídica. Hoje. O que for, né? Então, hoje é totalmente dependente. Então, a internet, ela não é mais uma desvantagem. Ela poderia ser no passado, como eu falei, que a gente já fazia isso há 15 anos atrás, com conexão de 5 mega. Então, era sofrível, né? Muitas vezes você não tinha redundância. Muitas vezes não, você não tinha redundância, né? Muitos rodavam sem redundância, que muitas vezes passavam um dia sem internet. Né? Então, assim, hoje a internet é um ponto de grande atenção, que precisa ser dado. Né? Hoje, por menor que seja a empresa, a gente já indica que tenha duas internet. Porque quem tem dois, tem um. Quem tem um, não tem nenhum. Né? Então, se a internet é tão vital para a empresa, é importante que tenha pelo menos duas internet e que ela tenha um sistema de redundância inteligente, né? Onde uma cai, a outra entra, onde você possa compartilhar essas duas internet para os equipamentos da empresa, né? Então, isso não é uma desvantagem, é uma necessidade. Então, para você hoje rodar um serviço em nuvem, ponto primordial é internet, certo? Agora, quando a gente falar de internet, a gente precisa falar uma internet com qualidade, certo? Aí precisa de estabilidade. Porque uma coisa é você ter uma internet, por exemplo, para acessar um site e baixar um e-mail. Quando você acessa um site, ele vai lá no servidor, baixa os dados e para. Aí você lê, clica, ele vai lá, baixa e para. Quando você conecta remotamente, ele fecha um túnel com aquele servidor. Então, ele está o tempo todo trocando dados. Né? Então, quando a internet tem uma pequena oscilação, você já começa a perceber. Então, ele começa a travar, a tela congelar, você digita, não aparece, daqui a pouco aparece tudo de vez. Então, começa você ter problemas, né? Às vezes, quando é um serviço web, você clica, ele carregando. Então, você precisa ter internet com uma estabilidade. Então, não diria desvantagem, necessidade, e uma necessidade assim que é primordial, né? Engraçado que no shopping center, hoje, nas lojas, não tem mais servidor. Todos os serviços, quer dizer, a grande maioria, né? Todas as lojas
varejo, de varejo já são serviços em nuvem, né? E que trabalham com contingência. Caso a internet caia, eles trabalham com contingência. E todas essas lojas, na sua grande maioria, tem mais de uma internet, né? Até antigamente a gente se preocupava com o servidor da loja. Cada loja é um servidor, imagine a loucura, né? A pessoa tem 10 lojas, 10 servidores, hoje isso já não existe mais, né? Tudo centralizado em um local e vai tudo pela internet, né? Uma coisa importante é você perguntar assim, mas tudo vai estar na nuvem? Depende. Às vezes tem uma nuvem privada, né? Por exemplo, dados sensíveis, por exemplo, do governo, né? O governo, eu acho que o governo não vai botar, até certo ponto, suas informações na Amazon, na Azure, por exemplo, entendeu? Então, ela cria a sua própria nuvem por uma questão de segurança e ela, claro que o custo dela é maior para manter isso, mas é uma questão de segurança da informação, né? Ela tem a informação perto dela, né? Então, tem esse lado também, né, de dados sensíveis. Nem tudo pode estar em um local que você não sabe quem é que está trabalhando lá e tal. Claro que tem toda uma política, né? Mas você não sabe, né? Quem está trabalhando, quem tem acesso aos equipamentos onde estão os seus dados. Que em algum local, quando a gente acessa um site, engraçado que cada site que a gente vai acessando na internet, esse site está em um local fisicamente, né? Você vai numa máquina fisicamente. Se eu digitei aqui, por exemplo, uol.com.br, eu vou num local, por exemplo, São Paulo, que está lá um servidor que tem um site do UOL hospedado, né? Ou em vários locais. Se eu digito yahoo.com, eu vou em um local onde está. Então, meus dados que são sensíveis, às vezes eu não posso colocar em um local onde eu não sei onde é que está, quem são as pessoas ali envolvidas, por exemplo, dados do governo. Engraçado que com essa questão da guerra da Ucrânia, várias plataformas dessas de serviços da nuvem estão se oferecendo gratuitamente para colocar os dados do governo da Ucrânia, porque em algum momento pode aquele conflito se expandir e ter informações perdidas, né? Pelo fato fisicamente. Então, várias empresas estão se oferecendo, né? Até que de uma forma gratuita. Claro que existe um lado comercial de publicidade nisso, mas várias estão se oferecendo, mas ainda há uma recusa da Ucrânia com relação a isso, pela questão do dado sensível. Outro detalhe também importante é o seguinte: antigamente, quando a gente falava há 15 anos atrás, quando fosse oferecer um serviço em nuvem, as pessoas ficavam muito resistentes em tirar aquele dado do lado dela, né? Não, mas hoje o dado, o servidor... Perdi o controle do meu dado, né? Aquele controle físico, às vezes até emocional, né? Não, isso, exatamente. Tá aqui do meu lado, tem um servidor, eu estou olhando, estou ouvindo e tal. Então, eu preciso reconhecer que isso aconteceu comigo, viu? Perfeito. Não, mas é normal, né? É normal. Então, assim, antigamente existia muito essa aversão de você rodar um serviço em nuvem, né? Até plataforma web, por exemplo, eu tenho meus dados financeiros em sistema web que eu preciso lá lançar, mas eu não sei quem trata esses dados, aonde fica, né? Então, isso se perdeu muito, já se caiu muito por terra, né? Pelas vantagens, inúmeras vantagens, várias que a gente já falou aqui, que tem disponibilidade mesmo, né? E custo, né? E principalmente custo, né? Então se perdeu bastante essa visão do passado, né? Para mim, as vantagens superaram inúmero toda e qualquer preocupação que a gente tem. E aí a gente puxa aí uma outra área que eu quero entrar com vocês, que é a questão dos modelos de nuvem, né? Então, Paulo falou aí da questão das lojas, que hoje já tem essa infraestrutura, porque os softwares já estão nas nuvens. Então, você tem uma infraestrutura de nuvem que a própria aplicação está na nuvem. Você pode ter um outro modelo de nuvem que você compra lá a estrutura toda para você montar a sua estrutura. Eu queria falar com vocês um pouquinho sobre esses modelos, esses cenários de nuvem. São como se fosse categorias, né, de diferentes tipos de nuvem que se encaixam vários serviços em cada categoria, né? Eu vou tentar ser assim, o menos técnico possível. Quando a gente entra num assunto desse, a gente tende a ser mais técnico, mas eu vou tentar ser o menos possível, né?
Tem o IaaS, o PaaS e o SaaS, né? Eles estão muito atrelados ao conceito de redes, de camada 1, camada 2 e camada 3, né? O IaaS camada 1, que é a parte mais de arquitetura, mas bem baixo nível. Então, você contrata um serviço onde você vai ter um servidor lá e você pode, daquele servidor, fazer o que você quiser, né? Por exemplo, quero fazer uma aplicação, quero instalar isso. Você faz o que você quiser. Você recebe aquela máquina ali crua. Inclusive, você pode mexer a nível de firewall, de regras, né? A depender do serviço que você contrate, você faz tudo aquilo que você quer com aquela máquina, mais baixo nível possível do serviço de nuvem. Tá? Infraestrutura. Né? Esse é o IaaS, seria a camada 1. Né? Aí a gente tem, por exemplo, serviços do Google Cloud, do AWS, da Amazon, do DigitalOcean, que também tem esse tipo de serviço. Tá? Você paga pelaquilo que você usa. Se, por exemplo, eu quero o servidor que ele não fica ligado entre 8 da noite e 6 da manhã. Né? Você pode desligar seu servidor, você não vai ter o consumo daquilo e você só vai pagar do período que você está usando. Um dos serviços, né, que tem a AWS, que é justamente assim. Tá? Então, esse seria o primeiro modelo, né? O IaaS. Né? O PaaS já seria uma camada 2. Seria a plataforma, seria a infraestrutura como serviço, o IaaS, que é uma sigla em inglês. Tá? O PaaS, que é plataforma como serviço, que seria a camada 2. E seria exatamente o quê? Por exemplo, hospedagem de site. Você tem um ambiente já pronto, onde você vai colocar determinada coisa, determinada aplicação. Já com softwares rodando ali, a plataforma já está pronta para receber um serviço. Isso, exatamente. Você já tem a plataforma já pronta. Então, você é uma coisa destinada para algum objetivo. Então, eu quero hospedar um site. Eu vou contratar um serviço de hospedagem de site. Eu recebo aquelas informações para eu poder acessar, jogar meus arquivos. Então, quero hospedar um banco de dados. Então, o banco de dados já existe, já está instalado, já tem todas as políticas prontas, só vai rodar ali dentro. Exatamente. Às vezes, eu contrato só um serviço de banco de dados. Eu quero só hospedar meu banco de dados. Então, eu já acesso, eu tenho aqui meu gerenciador de banco de dados, que eu já acesso aquilo ali. Aí tem serviços como o da Azure, tem muito também framework de desenvolvimento, o pessoal contrata um serviço de framework para trabalhar em cima daquilo ali, é tudo voltado para o serviço. Né? Esse seria o PaaS, seria a camada 2. A camada 3, o SaaS, seria o software como serviço. Né? Aí já é mais alto nível, que seria assim, mais próximo do negócio. Né? Atividade fim, como, por exemplo, um RP na nuvem. Né? Você hoje tem, por exemplo, um TOTS na nuvem, que você já roda na nuvem. Um domínio sistema que já roda na nuvem. Vários desses, por exemplo, essas aplicações de lojas de shopping, de franquias, mais franquias, né? Já roda na nuvem. Né? Então, esse seria o SaaS, o software como serviço. Uma coisa simples, por exemplo, para pessoas físicas, por exemplo, Dropbox, Skype, todos esses são serviços na nuvem do SaaS, que é um software como serviço. Então, a gente tem 3 categorias. O infraestrutura como serviço, que é mais baixo nível, a plataforma como serviço, que é mais ou menos uma coisa intermediária, que você tem um serviço e você pode usar aquilo para determinado fim, e já um produto final, que seria, vamos dizer, um site, por exemplo, um Gmail. Eu criei um e-mail, né? Esse já seria o SaaS, é um serviço na nuvem já direcionado a um serviço, aquilo ali é uma plataforma, né? de gerenciamento de e-mail. Tá? Muito bom. E aí você puxou também um assunto bacana, porque muitas pessoas que estão nos assistindo, elas não fazem parte do ambiente corporativo ou não estão diretamente na área de TI. Né? Elas são usuários e no dia a dia, a gente como pessoa física, no começo a gente até deu uma pincelada nisso, a gente usa recursos. Você pega o celular hoje,
né? Todo celular hoje tira foto. E onde é que estão as nossas fotos? Nossas fotos hoje estão aonde? Estão na nuvem. Né? Então, existem serviços, né? Todo serviço, o Instagram, por exemplo, que está sendo transmitido, é um serviço na nuvem. Tudo hoje que roda na internet, que roda em algum local, algum data center, é um serviço em nuvem, né? E isso ficou mais comum porque a coisa foi se globalizando. Então, tudo hoje, basicamente, roda em nuvem. É difícil você ver uma loja que não tem um sistema que a pessoa se conecta de alguma forma na internet. Por exemplo, essa semana eu tive em um local e, por exemplo, o relógio de ponto, você já não tem mais a aplicação que você está lá localmente. O relógio de ponto já se comunica com a internet. Você botou o cabo de rede ali, os funcionários estão batendo um ponto, você tem um site que você acessa, o usuário e senha para ver o dia a dia. Não tem mais aquele negócio de você instalar um aplicativo, deixa eu baixar as batidas de ponto, deixa eu botar um pendrive lá. Não existe mais isso hoje, né? O uso disso está quase que extinto, né? Hoje, como diria meu filho adolescente aqui, isso é cringe, né? Isso aí tá ultrapassado já, né? Linguagem moderna, né? Como o Paulo Já falou, tá o serviço, por exemplo, de ponto, né? De rap, ele já, você já não tem nem mais, já existe sistema que você não tem nem mais o equipamento físico. Né? Isso, já os tablets, né? Com reconhecimento facial e tudo. Isso, Então, assim, você tem funcionários em filiais, funcionários em outros estados e tal. O funcionário não pode mais se deslocar para bater um ponto. Então, ele tem que bater um ponto remoto. Né? Então, hoje é software, virou software, né? Aí vai para o SaaS, né? Então, já um serviço, já um software como serviço, né? Que funciona dessa forma. E uma coisa bem interessante é o seguinte, o que tornou ainda mais visível nuvem hoje, que trouxe para a gente foi a pandemia. Né? Então, a pandemia foi um cenário, né, que iniciou no início de 2020, a gente completou, né, 2 anos de pandemia e se tornou ainda mais nítido aquilo que já existia já um tempo atrás, que é a nuvem, que é a importância do serviço em nuvem. Então, de uma hora para outra, né, como ninguém imaginava, né, e todo mundo teve que ir para suas casas, né? E, assim, quem estava preparado, empresas que já estavam preparadas com serviço em nuvem, passou muito mais tranquilo do que aqueles que não estavam. Né? A gente teve uma demanda extremamente alta de empresas que não estavam preparadas, que precisaram, de última hora, rodar seus serviços em nuvem e tal. Então, houve assim, uma alta demanda para esse tipo de serviço, que era algo que já se batia já há muito tempo, há um bom tempo atrás. Né? E que de uma hora para outra mudou o cenário, a onda mudou. Né? Então, com a pandemia, veio trazer e intensificar ainda mais os serviços em nuvem. Aí, os SaaS, né, que é o software como serviço, explodiram. Né? Tudo aquilo que você precisava manter as pessoas juntas, uma infraestrutura e tal. Muita gente, aquelas empresas que os softwares ainda eram desktop, que precisava instalar, você tem um servidor local e tal, tudo migrando, tudo para a nuvem. Quem ainda está no processo de transição, mas é uma questão de tempo para que a gente veja cada vez mais aplicações indo para a nuvem. Quer ver uma coisa interessante? Há 2 anos atrás, antes da pandemia, quem é que imaginava fazer reunião por conferência? Quase ninguém, era uma coisa rara. E é uma tecnologia antiga que você já tenha isso há muito já tinha disponível, mas não tinha interesse, na verdade. Não fazia, ninguém fazia. Hoje em dia, quem é que faz uma reunião presencial? São poucos, porque você tem um ganho de tempo absurdo. Né? E você faz de uma forma cômoda, de qualquer local. Eu já fiz reunião, por exemplo, essa semana que passou, eu estava num cliente, saindo desse cliente, fiz a reunião no corredor do elevador do prédio comercial, por exemplo, entendeu? Eu falei, não, eu vou atender o cliente, no momento da reunião ali que deu o horário, eu dou uma saída, faço a reunião, que eu sabia que era uma coisa rápida e pronto. E isso há 2 anos atrás era inconcebível, não pela questão da falta de tecnologia, mas pela questão de as pessoas aplicarem essa tecnologia que já é existente.
né? Então, essa pandemia trouxe algumas coisas interessantes, que é a questão do avanço da tecnologia, do uso da tecnologia. E tudo isso é nuvem, né? Tudo que a gente está comentando aqui é nuvem. Né? Exatamente. Assim, eu conheço um pouco o portfólio do produto de vocês, eu quero que vocês falem um pouquinho sobre isso daqui a pouco, mas, assim, e os cases de vocês, assim, você deu um brainstorm aí em relação a essa demanda que explodiu em relação a colocar na nuvem aqueles que ainda não estavam, que estavam resistentes. Como é que está hoje o cenário dos clientes de vocês? Como é que está hoje o mercado? Ainda tem muita gente que está fora? Está se abrindo uma frente de trabalho para conscientizar, para baratear ainda mais? Fala um pouquinho aí sobre o case, o dia a dia de vocês, nessa conscientização na ponta do cliente aí. Falando ainda um pouco de pandemia, a pandemia foi um marco. A gente tem antes de pandemia e pós-pandemia, né? Pós-pandemia, a visão do empresário, do gestor em relação à nuvem mudou bastante, né? Até se tornou uma obrigação dele parar e dar atenção para aquilo. Então, assim, ainda existem empresários, gestores que são resistentes em contratar serviço em nuvem, mas pelo menos já se mudou o conceito. Então, pelo menos o seu backup vão colocar também em nuvem. Então, além de você ter um serviço, né, que aí a gente já fala um pouquinho de portfólio também, além de você ter o seu serviço de backup interno, vamos colocar ele em nuvem. A gente tem um caso bem emblemático no passado de uma empresa que, de fato, a empresa pegou fogo, né? E já tem alguns anos, era cliente nossa, e a empresa foi totalmente consumida por fogo. Quem é que vai imaginar que sua empresa vai acontecer um sinistro desse ponto? Ninguém vai imaginar isso. Uma coisa interessante, não tem nem muito tempo, um cliente que é uma indústria, né? E foi assaltada durante o dia, né? Com o pessoal lá e tal, entraram pessoas armadas e o pessoal roubou, que queria roubar, e perguntava sobre as câmeras, né? O pessoal percebeu que tinha câmera, onde é que estão as câmeras e tal, e chegou até o hack, né? O hack onde tinha os equipamentos, né? O servidor, o switch e tal. E tinha dentro desse hack tinha um standalone, que é o equipamento que faz a gravação das câmeras. Só que a pessoa que cometeu o assalto, o crime, ele não sabia o que é quem. Então, o que é que a gente vai fazer? A gente sabe que está aqui, o que é que eu vou fazer? Eu vou levar tudo. Então, pegaram o hack todo, completo, botaram em cima do carro e levaram, né? Isso foi numa sexta-feira. Se esse cliente não tem um backup em nuvem, né, ele tinha perdido tudo. Acabou a empresa. Exatamente. Na segunda-feira, esse cliente já estava funcionando normalmente. Entendeu? Foi uma coisa recente, bem recente agora. Né? Um cliente da NetDo bem recente agora. Então, essas coisas ocorrem, né? Então, por exemplo, backup em nuvem é um serviço extremamente importante. Quanto mais backup a pessoa tiver, a gente já está até entrando em outro assunto, mas enfim, quanto mais backup, níveis de backup tiver, melhor. Né? Porque você não sabe a sucessão de problemas que pode ocorrer, um somatório é muito grande, entendeu? Pode vir a ocorrer. Então, o máximo que você puder, em meios diferentes, em locais diferentes, melhor. E o serviço em nuvem, também tratando a questão de portfólio, ele veio também para trazer comodidade e tranquilidade para o gestor. Né? Então, é aquilo que antes eu me preocupava, que tinha que comprar, que tinha que dar manutenção, que tinha que contratar alguém para monitorar, que ia vencer a garantia, que tinha que ver a licença, uma série de coisas, que tem que tratar o meio ambiente, climatizar, uma série de coisas. Então, a nuvem ele veio para retirar isso e colocar com quem de fato sabe fazer, né? E é especialista em fazer. E trouxe também a questão de redução de custo, né? Como a gente já bateu aqui já várias vezes, né? Então, veio para ficar, não tem muito para onde correr, não. E esse portfólio de serviços de vocês, Daniel e Paulo, como é que vocês hoje estão preparados para atender o mercado aí? Mercado apenas da Bahia, mercado do Sergipe, Brasil, como é que está aí em relação ao serviço de vocês? A gente tem cliente, inclusive, fora do Brasil, né? A gente tem cliente espalhado aí pelo Brasil, em Salvador, Bahia, Brasil, outras capitais, outras localizações, inclusive no interior da Bahia,
Tem clientes que a gente... Você vê que até isso a nuvem possibilita, né? Você extrapola a abrangência física, né? Tem clientes que a gente nem conhece pessoalmente, a gente nunca nem foi no cliente, né? Devido ao que a nuvem traz a nível de encurtar, né? As relações em tudo, né? O negócio em tudo. Então, assim, a gente tem cliente espalhado por todo lado, até fora do Brasil a gente tem, e que a nuvem trouxe esses benefícios, né? Então, assim, como eu coloquei mais atrás, o portfólio da NetDom, a nível de serviço em nuvem, a gente desenha muito de acordo com a necessidade do cliente. A gente não tem caixinha pronta, produto pronto. Então, a gente ouve muito a necessidade do cliente, tenta entender um pouco o negócio do cliente e desenhar uma solução no corpo do cliente, né? Como você colocou. Então, de repente, o cliente vem com uma visão e a gente, opa, peraí, não é bem assim não. Está superdimensionada, ou então está subdimensionada, a gente precisa adequar para lhe garantir maior estabilidade, escalabilidade, segurança. Então, vamos adequar. Então, a gente desenha muito as soluções, né? Agora, sim, uma coisa que a gente faz com muita frequência é backup em nuvem. Né? Tem cliente que, inclusive, a gente só trata backup em nuvem. Ele tem equipe de TI, às vezes clientes são clientes maiores, clientes que têm equipe própria e tal, mas ele quer contratar um serviço de backup em nuvem. Né? Então, além de ele ter toda a infraestrutura interna, porque a gente não pode se enganar, o backup em nuvem ele não tira a importância do backup interno. Na verdade, o backup em nuvem é uma cópia, é mais uma cópia, mais uma camada de segurança daquilo que eu tenho interno. Né? Então, eu não posso delegar responsabilidade, eu não posso terceirizar responsabilidade. Eu crio uma camada a mais. Então, eu cuido de casa, cuido do dever de casa, se eu ainda rodo dentro de casa, né? Porque se eu rodo em nuvem, não, estou totalmente... Não tenho infraestrutura interna, mas se eu rodo em casa, a gente tem muito esses casos, né? De cuidar especificamente do backup do cliente, né? Então, a gente faz toda a questão de monitoramento, até porque quando a gente trata de backup em nuvem, não é programar você ter toda uma infraestrutura e deixar lá e achar que vai funcionar pelo resto da vida. Backup requer monitoramento diário, né? Primeiro que tem que ser diário, né? E ele requer um monitoramento diário, não tem muito para onde correr. Então, assim, a gente está mais na questão de infraestrutura, né? O IaaS, como o Paulo colocou, que é a camada 1, que é o que a gente, hoje, a NetDom atua, né? Que é a parte de infraestrutura como serviço, né? Ou seja, a gente tem a questão de servidores, máquinas virtuais, tem cliente que ele faz tudo, tem cliente que, além de ele ter o servidor, a gente que faz toda a tratativa de segurança, de monitoramento de tudo, né? E a gente tem essa parte também que é muito pesada de backup em nuvem, né? E fora a questão da nuvem mesmo, porque para a pessoa ir para a nuvem, a gente entende dessa infraestrutura do lado de vocês que tem, mas na parte do cliente também, vamos falar um pouquinho aí sobre isso, sobre essa abrangência do trabalho de vocês em relação à manutenção de servidores físicos, instalação de infraestrutura, tecnologias diversas. Pronto, vamos lá. Aí a gente dá um banhado aí rapidinho sobre isso aí. A gente poderia também chamar de desvantagem, mas não é desvantagem, é necessidade. Que é o seguinte, para que você tenha um bom serviço em nuvem, ou 100% totalmente em nuvem, ou parcialmente em nuvem, você precisa ter uma estrutura interna. Mínima que seja, mas você precisa. E se você tem uma estrutura interna, você precisa de cuidados. E precisa de profissionais para isso. Né? Precisa de profissionais qualificados, empresa precisa ter alguém monitorando seus equipamentos, sua internet, por mais terceirizada e mais em nuvem possível que você coloque. Então, a NetDom entra também na parte de gestão de TI. Né? A gente vai de ponta a ponta, desde o suporte ao usuário, passando pela parte de estações, equipamentos, parte de laboratório de verificação de equipamentos, né? E até onde o cliente tenha seu CPD interno ainda, se ele tiver servidores ativos ali, a gente também cuida de toda a parte de ponta a ponta. Então, assim, não adianta a pessoa sair dessa live e imaginar que amanhã eu vou migrar para a nuvem. O passo a passo não é esse, né? Então, a gente precisa primeiro identificar qual é a necessidade do cliente, né? O que é que ele precisa a nível de serviço de nuvem, de que forma ele vai migrar,
fazer o dever de casa, a infraestrutura interna dele tem que estar ok. Por mais que você rode home office, a gente presenciou muito isso, né? Quando todo mundo foi para casa, as pessoas perceberam que não tinha uma infraestrutura mínima adequada em casa. Não tinha uma internet adequada. Às vezes é uma internet que eu compartilho com mais 20 pessoas. Como é que eu vou trabalhar no dia a dia de forma remota dessa forma, né? Então, assim, todos esses cuidados a nível de infraestrutura interna, a gestão de TI mesmo, a Netdom cuida. E falar em nuvem, você precisa dar atenção e priorizar esses itens, porque senão vai ser um tiro no pé, né? Você vai querer terceirizar o seu problema interno para uma empresa externa. E mesmo assim ainda vai continuar tendo problemas, porque você tem problemas internos. Se você tem problemas internos, para você chegar até a nuvem, você vai ter problema, né? Então as coisas precisam estar muito bem amarradas. Então hoje a Netdom consegue, desde a gestão de TI até colocar a empresa 100% em nuvem, né? Muito bom. Muito bom. A gente está caminhando aí para 1 hora, vamos caminhar para o final aí para não deixar esse momento muito longo. A gente vai fazer um outro momento depois aí, viu, Paulo Daniel? Já deixa o convite aí no ar ao vivo para a gente falar sobre automação, porque eu sei que vocês montaram aí uma estrutura com muita automação, com energia solar, com câmeras, com uma série de tecnologias, que isso pode sim ser levado também para os ambientes corporativos, para os ambientes residenciais, para toda a infraestrutura. Então a gente vai marcar um outro momento sobre isso. O site de vocês é netdom.com.br, não é isso? Isso. Rede social, @netdom. Então, quem tiver interesse aí, a Netdom Tecnologia, tiver interesse, faz contato aí com eles, marca uma reunião, agenda uma visita para conhecer um pouco mais do serviço aí. Pedir vocês aí para fazer as considerações finais aí para a gente encerrar. Pronto. Em nome da Netdom, eu de Paulo, agradeço bastante aí a oportunidade, Renato, em contribuir um pouco, né, com essa tecnologia que é muito mais do que realidade, está no nosso dia a dia. É importante que todos percebam isso, não tem mais como ir de encontro a ela, né? A gente precisa cada vez mais convergir, né? A gente está à disposição para tirar dúvidas, até ajudar quem precisar, tiver dúvidas a nível de como aplicar, né? E assim, agradecer imensamente e estamos disponíveis. O que precisar da gente aí, outras oportunidades, a gente está à disposição. É um tema que a gente, se deixar aqui, fica o dia todo. Se a gente for entrar em cada itemzinho, né? Está no sangue, né, Paulo? A gente fica aí um bom tempo. Então, se porventura, mais para frente, você queira aprofundar algum item, eu quero, como é que eu faço para eu ter minha aplicação na nuvem? Como é que eu faço para eu ter meus arquivos? Eu não quero ter mais um servidor, não. Como é que eu coloco na nuvem? A gente aprofunda, não só esse tema, como outros. A gente tem a parte de telefonia que a gente trabalha, CFTV a gente trabalha, a parte de gestão, né, de cabeamento estruturado, a parte de suporte à TI. Então, quiser aprofundar nesse tema, a gente é agradecido pelo convite. A gente espera que possa, né, ter passado alguma informação. Informação sempre é importante, a gente sempre aprender coisas novas, né? E a nossa rede social é essa, Netdom Tecnologia. Havendo alguma dúvida, algum interesse de algum serviço, alguma coisa, a gente está disponível aí para ajudar no que for possível. Muito bom, show de bola, foi muito bom. Acho que o conteúdo a gente conseguiu suprir aí. A gente vai fazer depois cortes aí desse material, divulgar. Você que não é inscrito ainda aí no canal TI com Negócio, se inscreve aí com a gente. Nosso objetivo é realmente produzir conteúdo, compartilhar conteúdo, levar de uma forma intuitiva, clara, descontraída para você aprender e desfrutar da tecnologia. Valeu! Obrigado, Paulo Daniel. Obrigado a você que nos acompanhou aí. Até a próxima. Valeu. Valeu.